E agora, matemática em campo, Marcelo Beckler e a unificação dos títulos nacionais. O Matemática em Campo fala sobre a possível unificação dos títulos que a CBF pode confirmar nos próximos dias. Mas não vamos aqui determinar para você, telespectador, se os títulos da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa devem ou não valer como Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar como funcionavam essas competições. A Taça Brasil foi criada em 1959 e vencida pela primeira vez pelo Bahia. Na primeira edição, foram 16 participantes, um de cada estado, o atual campeão. A partir de 1960, o torneio variou entre 17 e 22 clubes, até a sua última realização em 1968. O estado de São Paulo chegou a ter 2 representantes nos anos em que o Santos era o atual campeão e o Palmeiras venceu o campeonato estadual. O time de Pelé e companhia venceu a Taça Brasil 5 vezes seguidas, entre 1961 e 1965. Paulistas e cariocas já entravam na competição nas semifinais e o Peixe precisou jogar apenas 24 vezes para ser pentacampeão. Só como comparação, o mesmo Santos jogou 23 partidas só no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2004, quando foi campeão. O Cruzeiro, campeão daquela decisão épica contra o Santos em 66, jogou 8 vezes naquela edição da Taça Brasil. Pode até parecer que são poucos jogos, mas só o Bahia, com 12 partidas em 59, jogou mais para ser campeão. O time de Raul, Piazza, Dirceu e Tostão venceu 7 vezes e empatou apenas uma contra o Grêmio nas quartas de final. Foram 25 gols marcados e apenas 7 sofridos em toda a campanha. Apenas em 1968, na sua última edição, a Taça Brasil teve uma fase de grupos antecedendo os mata-matas. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, leva esse nome para homenagear o goleiro Pedrosa, que disputou a Copa do Mundo de 34 pelo Brasil. Foram 15 clubes na primeira edição, 5 de São Paulo, 5 do Rio de Janeiro, mais Atlético e Cruzeiro, Grêmio Internacional e ainda o Ferroviário do Paraná. Até 1970, os campeões estaduais da Bahia e do Recife também participaram da disputa. Para vencer o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a ser chamado de Taça de Prata, foi necessário jogar 19 ou 20 vezes. Nos 4 anos de disputa, a competição tinha uma fase de grupos que precedia o mata-mata. E por isso jogava-se mais do que na Taça Brasil. O curioso é que o Palmeiras conseguiu a proeza de ser bicampeão brasileiro no mesmo ano. Ele venceu a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa em 1967. A diferença entre a Taça de Prata de 1970 e o Campeonato Brasileiro de 71 não passa apenas pela inclusão de 3 novos clubes, no caso, o América, o Sport e o Ceará. A grande diferença foi a formação da segunda divisão e a criação de critérios dentro da própria competição para definir quem disputaria a edição no ano seguinte. Não que esses critérios fossem sempre respeitados. Em 1979, por exemplo, 94 equipes disputaram o Campeonato Brasileiro e não houve nesse ano segunda divisão. Com ou sem reconhecimento da CBF, os campeões entre 59 e 70 merecem todo o respeito porque foram os campeões nacionais da época do país. Agora, se Taça Brasil e Robertão foram ou não campeonatos brasileiros com esse nome, é assunto para outra discussão.